Amada igreja, é com grande prazer que mais uma vez e grande responsabilidade que aprove ao Senhor que eu trouxesse a mensagem da parte dele hoje. E hoje eu vou fazer algo que há algum tempo eu já havia comentado com minha esposa, que eu gostaria de começar, mas eu tardei porque eu confesso que é um texto muito difícil para mim, mas eu acho que é necessário. Eu convido os irmãos a abrirem no livro de Lamentações. Nós vamos ler todo o capítulo 1. Em seguida, eu vou trazer uma reflexão sobre esse primeiro capítulo. Repito, Lamentações. Vamos ler o capítulo 1 inteiro. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, e que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora, e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela. Tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido sob grande servidão. Habita entre as nações e não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanham nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão de suas prevaricações. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos, de como seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que honravam, o que a honravam, a desprezam, porque lhe viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. A sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso, e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Estendeu o adversário a mão a todas as coisas mais estimadas dela, pois ela viu entrar as nações no seu santuário, acerca das quais proibiste que entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas a troco de mantimento para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Não vos comove isto? A todos vós que passais pelo caminho, considerai e vede se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lá do alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhorou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás, fez-me assolada e enferma todo dia. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão.
Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço. Ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo, apregoou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem, filha de Judá. Por estas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende Sião as mãos, e não há quem a console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó, que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Jerusalém é para eles como coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amigos, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, quando estava à procura de mantimento para restaurarem suas forças. Olha, Senhor, porque eu estou angustiada. Turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora, a espada mata os filhos. Fora, a espada mata os filhos. Em casa anda a morte. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus amigos souberam do mal. Folgam porque tu fizeste, mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze como fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações. Porque os meus gemidos são muitos, e o meu coração está desfalecido. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Senhor, tua palavra, Pai, é verdadeira, Pai. Somente ela é verdadeira, Pai. Seja feita todo homem mentiroso, Deus, mas tua palavra permanece para sempre, Senhor. Eu te peço, Pai, que o Senhor que nos escuta, mediante os méritos de Cristo, tenha misericórdia de nós, Pai, que enquanto teu povo nos reunimos em tua presença, Pai. Ensina-nos, Senhor, a partir de tua palavra, Deus. Tenha misericórdia, Pai, de todos os presentes, a começar de mim que falo do Senhor na tua presença, meu Deus, mas também dos nossos amados irmãos, Pai, igreja tua, Pai, tuas ovelhas que se encontram aqui, Pai. Tenha misericórdia e concede-nos aprender de ti, Pai, e praticar o que o Senhor nos ensina. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, nós oramos a ti. Amém. Amados irmãos, o livro de Lamentações é um livro muito precioso, mas pouco pregado e muito difícil, porque ele traz um cenário que é muito peculiar na Escritura. É verdade, nós louvamos a Deus pelos livramentos que ele traz, pela cura que vem, nós louvamos a Deus pela sua bondade, graça, pelos livramentos que o Senhor executa nas suas mais diversas formas. Mas às vezes o livramento não vem, meus irmãos. Às vezes o que vem é a morte, às vezes o que vem é a doença, às vezes o que vem é a necessidade, às vezes o que vem é o pouco, quase nada. Como nesse cenário nós podemos nos portar e nos manter fiéis? Como então lidar com a maldade presente no mundo? Coisas boas, meus irmãos, coisas ruins acontecem o tempo todo. Pessoas são assassinadas, são mortas, tragédias acontecem. Como nós lidamos com esse sofrimento nesse tempo, quando nem sempre nós temos o livramento? Nesse sentido, eu acredito que o livro de Lamentações traz uma pérola muito preciosa para nós. Ele mostra o lamento verdadeiro e genuíno de uma situação completamente aterradora. Antes de entrar propriamente dito no texto, quero trazer um pouquinho do contexto que nós estamos aqui. Ele tem um contexto histórico estimado em torno de 588 a.C. Aqui a gente tinha acabado de passar por um período conhecido como Ezequias, o homem de Deus, e mediante a graça do Senhor, o povo havia resistido às investidas de Senaqueribe. Ele havia tentado, o chamado Leopardo, como era chamado o general, como era chamado a nação, não havia conseguido entrar
o atual Iraque, né, que era justamente o povo do Senaqueribe, território da antiga Babilônia. Eles conseguiam devastar a Samaria, ele havia conseguido dizimar aquela região. Mas eles não conseguiram entrar, invadir a terra do povo de Deus. Nós sabemos do relato como Deus, em sua misericórdia e graça, com um anjo, destruiu aquele exército e evitou aquela invasão. Mas o povo, então, vendo a prosperidade que aconteceu, porque Ezequias era um rei temente ao Senhor, o povo se esqueceu. Eles acreditavam que aquilo era força do próprio braço, que eles poderiam resistir. Sobe, então, Zedequias depois, um pouco tempo depois ao poder. Vamos passar para ele, porque ele é quem governava na época do texto de Lamentações, onde nós estamos falando. E durante o governo de Zedequias, contra todos os avisos do próprio Deus, que disse, não se rebele contra Nabucodonosor. Ele se rebela, e as consequências são desastrosas. Quais consequências foram essas? Aqui a gente entra diretamente de onde Jeremias escreve esse texto. Houve um cerco que durou cerca de 1 ano e meio, estima-se, 1 ano e meio de cerco de Nabucodonosor. Já ao fim do primeiro ano, nós temos relatos de estupro de virgens, nós temos relatos de príncipes e anciãos enforcados, crianças que foram subjugadas e assassinadas. Quem tentou escapar foram entregues pelos edomitas, que viam o escape e diziam, eles estão aqui. Mais do que isso, crianças morrendo de fome, corpos se decompondo, mães, como o próprio texto vai relatar, cozinhando e comendo seus próprios filhos. Pessoas empaladas na rua, corpos se decompondo. Esse é o cenário de qual esse livro é escrito. Não havia nenhuma luz do fim do túnel. Eles não viam nenhum livramento. Apenas juízo completo de Deus, sem nenhum senso de escape. Não havia nenhuma breve esperança, por assim dizer. Mas, meus irmãos, aos olhos humanos, tudo isso acontece, mas Lamentações é um livro que, nesse contexto, se volta para a soberania de Deus. É um livro que se aprofunda na soberania de Deus, mas também fala diretamente sobre a responsabilidade humana, porque diversas vezes, como nós vamos explorar nessa pregação, há um senso claro de que Deus é quem está trazendo esse juízo sobre o povo. Sim, Nabucodonosor queria fazer suas conquistas, ele faz isso seguindo o mal do seu próprio coração, seguindo seus motivos torpes. Mas aquilo não foge em nenhum momento da soberania de Deus. Ele sabe que é Deus quem está trazendo esse juízo, é Deus quem está executando o juízo sobre o seu povo. Mas ao mesmo tempo ele sabe que Deus faz isso porque os homens prevaricaram, porque Israel quebrou a aliança, e eles estão sofrendo a consequência disso nesse momento. E o título da mensagem de hoje, que também é o título do livro como um todo, é justamente a frase que mais se repete nesse capítulo 1. Quando não há consolo. Quando não há consolo. Esse é o título da primeira mensagem. O primeiro ponto, eu dividi essa mensagem em 3 pontos. Ele vai falar justamente sobre a soberania de Deus, sobre o mal que estava acontecendo. E para isso, vamos ler juntos o versículo 5 e os versículos 12 a 14. Versículo 5, depois os versículos 12 a 14. 5 agora. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam. Agora, 12. Considerai e vede se a dor é igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu. Até aí tá bom.
Até aí tá bom. Não, eu tinha dito 12 a 14 mesmo, mas tá bom. Meus irmãos, perceba que nesses versículos que nós lemos, os verbos aqui, eles são atribuídos a quem? A Deus. Ele não se fala como se o povo, que é a causa imediata, os babilônicos, ele fala que Deus executou essas ações. Ele diz no versículo 5 que Deus afligiu. Depois é dito também que Deus enviou fogo, que ele estendeu a rede para os meus pés e me fez assolado e enferma. É Deus a quem Jeremias, o provável autor do livro, se dirige. Ele não se dirige à causa imediata, àqueles povos que estavam ali, porque em última instância ele sabia que era Deus quem estava fazendo aquilo por causa do pecado do seu povo. Veja aqui que aqui temos um ensinamento muito importante. Em meio ao sofrimento, Jeremias não tenta afastar a Deus, como se Deus não tivesse a ver com isso, mas sabendo de sua soberania, há o entendimento claro que nada ocorre sem que o Senhor queira. Jeremias sabia que tudo que acontece, acontece porque Deus quer que aconteça, em alguma medida. Mesmo o mal que está relatado aqui no texto. Ele não atribui como causa principal o povo que ataca, ou mesmo Zedequias pela sua imprudência. Ele não diz, Zedequias foi um rei imprudente. Ele diz, foi o Senhor quem está me afligindo. É Deus quem está fazendo isso comigo. Veja, o versículo 14 diz exatamente, jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão, e elas estão entretecidas sobre o meu pescoço, como se Deus estivesse enforcando o profeta. Entregou-me o Senhor nas mãos contra os quais não posso resistir. Veja, meus irmãos, a ciência de que quando o mal acontece, eu não estou dizendo que Deus ele é o autor do mal, mas que Deus é soberano sobre esse. Nós vivemos num mundo com pessoas más, um mundo marcado pelo pecado. E quando o mal acontece, sim, Deus quer que aquilo aconteça, e Ele tem um propósito para que aquilo aconteça, meus irmãos. Deus estabeleceu, no contexto imediato aqui, uma aliança com o seu povo de Israel. Deus disse que se o povo quebrasse a aliança, Ele traria juízo. O povo quebrou a aliança, então o que Deus faz? Ele traz juízo. Deus cumpre o que promete. Ele disse que se o povo se afastasse dele, o povo ia sofrer uma pena. O povo se afastou. Então a pena vem. Amados irmãos, a gente tem que ter medo de Deus. Às vezes as pessoas querem tratar o Senhor como se fosse um leão domesticado, como certo autor disse. O temor do Senhor não é um mero respeito a Deus. Sim, Deus é o pai de seus filhos, mas Ele é Deus poderoso, Deus é fogo consumidor. Deus se ira contra o pecado, Deus é santo e seus olhos não suportam a iniquidade. Temos que ter isso em mente, nós não podemos tratar Deus como se fosse qualquer coisa. Como se Deus fosse um pai imperfeito que vai passar a mão na cabeça dos filhos todas as vezes que eles fazem coisas erradas, sem nenhum sinal de arrependimento. Deus disse ao seu povo, o povo da sua aliança, se vocês se afastarem, eu vou trazer juízo. O povo se afastou, e aqui ele traz o seu juízo. Ele prometeu e ele cumpre. Deus é fiel a si mesmo, Deus é fiel às suas promessas. Se ele disse que ele vai fazer, ele vai fazer. Tanto a parte para o nosso bem, quanto o juízo. Não se engane, os dois estão na palavra. Meus irmãos, não confundamos a longanimidade de Deus com a apatia. Não crie um Deus à sua imagem, onde você vai viver do jeito que você quiser, e Deus sempre vai te abençoar. Isso não está dito em nenhum lugar da Escritura, que você pode viver sua vida em pecado, viver do jeito que você quer e está tudo bem. Não existe isso em nenhum lugar da Bíblia. João 3,36 diz, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Meus irmãos, o juízo trazido sobre Israel como um todo, o horror aqui retratado nos primeiros versículos, ele é justamente a ira de Deus contra o pecado do seu povo. Juízo esse que aponta para o juízo último dos últimos dias. Deus vai punir o pecado, isso é só um tipo do juízo maior que Deus vai executar. Ele vai trazer esse juízo sobre toda a carne pecadora. Lamentações 1:5, logo no versículo 5, a palavra aqui que é trazida como pecado no original, ela aproxima-se mais da palavra rebelião, na tradução mais usual.
E aqui o senso é claro, essa palavra rebelião aponta para uma desobediência civil, uma desobediência pactual. Ou seja, já no começo, Jeremias está introduzindo, dizendo, o povo violou o que estava prescrito na lei de Deus. Então, as maldições prescritas caíram sobre o povo. Ele não se engana, ele já abre a exposição dele, já abre esse texto dizendo, isso está acontecendo porque o povo de Deus quebrou a aliança. Meus irmãos, veja aqui essa primeira parte que a gente vê nesse texto. Jeremias não afasta Deus. Ele reconhece que o juízo tem outras causas, sim. Ele pede a punição para aqueles que estão castigando o povo, para aqueles que estão desprezando o povo, que estão fazendo chacota. Mas ele reconhece que aquilo vinha do Senhor. Aquilo vinha do Senhor como punição pela quebra da aliança. Agora eu quero explorar um outro ponto desse capítulo que nós lemos. E o ponto é justamente que o lamento, ele é bíblico. O lamento, as expressões de lamento é bíblico. A gente não pode confundir em nenhum momento lamento com murmuração. Veja, se põe nesse cenário aqui, se imagine brevemente que você está numa cidade cercada, sem ter o que comer, outro povo lá fora, gente morrendo na rua, mãe comendo o filho, porque não tinha o que comer, cozinhando o filho e comendo. Se imagine nesse cenário. O que você vai fazer com isso acontecendo? Você vai simplesmente botar um sorriso na cara e dizer, tá tudo bem? Não tá tudo bem. Meus irmãos, quando a dor chega, não adianta fingir que está tudo bem. Deus criou cada um de vocês. Deus me criou. Ele sabe quando não está tudo bem. Ele sabe quando nós estamos tristes. E é natural que nós sintamos tristeza. Veja, os versículos de 1 a 4 dizem, como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, sujeitas a trabalhos forçados, chora e chora de noite, as suas lágrimas lhe correm pelas faces, não tem quem a console. Entre todos os que amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela. E o texto vai narrando a situação da cidade. O versículo 4, por exemplo, diz que eles estão de luto. Meus irmãos, há uma parte significante do livro de Lamentações que não há propriamente dito um ensino em si, há apenas uma descrição de como está a cidade. Há apenas um lamento. A pessoa olha para aquilo como está e diz, Deus, vê como a gente está. Deus, olha como está acabada a cidade. Deus, eu estou me sentindo desesperado, eu estou ansioso. E está tudo bem, meus irmãos, isso não é murmuração. Se voltar para Deus e dizer, Deus, está doendo, Deus, está difícil, Deus, eu não aguento. Isso não é murmuração, meus irmãos. Isso é relacionamento com Deus eterno, que é soberano sobre o mal. Ele é soberano e ele tem poder, ele tem um motivo por detrás de todas as coisas. A frase que mais se repete, como eu já disse no versículo 1, é justamente, não há quem a console. E aqui, mais uma vez, eu repito, infelizmente, a gente chega num momento onde parece que o servo de Deus tem que estar sempre feliz. A gente enaltece e é bonito mesmo de ver. Quando alguém fica doente, lá no leito de morte, está lá consolando as pessoas, e a gente fala, bênção, servo de Deus. Mas, meus irmãos, o servo de Deus pode se desesperar, pode querer a morte. Entenda que isso pode acontecer. E ele não deixa de ser servo de Deus por isso. A gente tem diversos exemplos claros. Elias pediu a morte. Entendam, meus irmãos. A gente tem belos testemunhos, mas o desespero diante do Senhor é tão louvável quanto a calma diante do Senhor, ante a dificuldade. Deus nos constituiu, Ele sabe as fraquezas. Se alguns Ele concedeu a graça de ficar incólumes, perfeitos naquele momento, outros vão se desesperar, mas não vão deixar os pés do Senhor. Porque o que vale, meus irmãos, não é sobre sua força, mas onde você permanece. Deus formou cada um de nós. Ele sabe a verdade do nosso coração. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é justo e Ele é bom. Não importa o que aconteça. O seu cajado, porém, pode sim trazer dor. Jeremias não ficou calado. Ele foi até Deus.
Ele não obteve nenhuma resposta como ele queria. Pelo contrário, o juízo veio e se consumou. Mesmo assim, ele foi até Deus. Ele não viu a luz no fundo do túnel, mas ele foi até Deus, mesmo sem resposta. Ele segue se dirigindo a Deus. Por quê? Porque ele reconhece que de Deus vêm todas as coisas. E eu quero que você ate com o primeiro ponto aqui. Você percebe a importância? Se você quer tirar Deus do seu sofrimento e falar, Deus não tem nada a ver com isso, você perde essa visão de que Deus está do seu lado, de que Deus formou você. Ele é soberano sobre aquele mal também, ele está ali, ele tem a ver sim. Ele trouxe aquilo por algum motivo. E a gente pode descansar de que esse soberano Deus é um Deus bom. Não tiremos Deus, mas vamos até Ele, meus irmãos, e contemos, Deus, eu não consigo crer, Deus, eu não tenho força para orar, Deus, eu não vejo escapatória. Porque nossa salvação, meus irmãos, não é pela beleza das nossas palavras diante de Deus, ou como nós temos a capacidade de arrazoar, mas é por graça, é pelo que Ele faz, não é pela sua capacidade de fazer a oração certa, mas é por causa dEle, pela misericórdia dEle. Jó 2,10 diz, mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E veja o que o texto diz, em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. O texto diz, Jó diz, o mal veio do Senhor. E o texto diz, Jó não pecou. Porque em alguma medida, meus irmãos, Deus não é o criador do mal, mas sim, Ele é soberano sobre tudo o que acontece. Murmurar não é dizer que dói. Desmerecer a Deus, desconsiderar a Deus, não se lembrar a Deus, afastar a Deus é murmuração. 1 Pedro 5, já no Novo Testamento, diz que nós devemos lançar sobre Cristo toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não é murmuração, meus irmãos, você dizer para Deus, Pai, eu não aguento mais. É bíblico, é uma ordenança. Vá até seu Pai e faça isso. Irmãos, lamento é adoração. Em meio à tristeza, se voltar para Deus, mostra que você entende que Ele é todo-poderoso e soberano. Que mesmo que você não entenda, mesmo que você não aceite, você não sabe ir para outro lugar. Porque ali é onde você sabe que você tem que estar. A outra coisa também interessante sobre o lamento bíblico. No versículo 18 é dito, justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. O que é interessante, meus irmãos, no lamento bíblico? Ele não presume inocência. Veja, por pior que seja o cenário que eu contei para vocês aqui, já narrei algumas vezes, ele diz que Deus é justo. Ele não diz que o sofrimento é indevido. Deus é justo. Jeremias sabe que o povo daquela época merecia e que nós merecemos hoje. Veja, nós podemos sim dizer para Deus que está doendo, mas saiba que por pior que você esteja, por maior que seja a sua dor, você merecia coisa pior. Você merecia um inferno. Mas Deus usou de graça. Meus irmãos, Jonathan Edwards, certa vez disse que a única coisa que impede que o chão se abra nesse momento e sejamos arrastados vivos é tão somente a bondade e a misericórdia de Deus. Meus irmãos, falamos que Deus é soberano sobre o mal. Esse foi nosso primeiro ponto. O mal vem, Deus não é o causador, mas sim, ele está de acordo com a vontade de Deus. Nós também falamos que o lamento é bíblico, que nós devemos levar isso diante de Deus e contar ao Senhor como nós estamos nos sentindo, para que Ele mesmo, colocar diante dEle, ainda que nós não tenhamos respostas, porque nós sabemos que dEle procedem todas as coisas. E vimos também nesse ponto que o lamento bíblico não presume inocência. Ou seja, nós sempre sabemos que ainda, por pior que nós estejamos, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, que é o que o próprio autor vai dizer logo mais, no capítulo 3.
Agora temos um terceiro e último ponto aqui baseado nesse texto, que é a perseverança baseada na soberania. Nos versículos 9, 11, 20 e 22, há alguns pedidos. Vamos ler os versículos 9 e 11 juntos? Ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso. E não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. 11 agora. Anda gemendo e à procura de pão. Amém, meus irmãos. Dos versículos 9 e 11 que nós lemos, e no 20 e no 22, há pedidos diretos para que o Senhor veja, para que o Senhor haja. Há a certeza que o profeta tem, que Deus que trouxe o juízo por causa da quebra da aliança, mas a perseverança no quê? No fato de que Deus ele é misericordioso, que ele é poderoso e que ele tem o poder para aliviar se ele quiser. O mesmo Deus que cumpriu sua aliança e trouxe o juízo, prometeu que ele iria restaurar esse povo um dia. Meus irmãos, veja, Jeremias se volta e clama: Senhor, não temos o que comer. Senhor, eu estou angustiado porque o castigo do meu pecado veio. Senhor, pune esses povos da mesma forma que o Senhor puniu a mim. Meus irmãos, que bela adoração esse lamento. Senhor, todas as coisas pertencem a Ti, eu mereço isso que está me acontecendo, mas o que eu faço? Eu adoro ao Senhor, eu sei que o Senhor é misericordioso, e é isso que eu te peço para mim, Senhor. Eu não peço justiça, eu peço misericórdia, porque se Deus trouxer justiça de fato, a parte da justiça de Cristo, eu serei condenado. Eu peço misericórdia, misericórdia essa em Cristo. Aqui não há sequer um pedido de restauração por parte de Jeremias. Apenas que o Senhor olhe. Ah, meus irmãos, que o Senhor nos conceda a graça de nos voltar para Ele, mesmo sem sentir, sem ouvir, sem cheirar, mesmo sem resposta, mesmo tudo dando errado. Apenas porque em nosso coração a mesma certeza que há aqui no texto que Jeremias fala. Somente o Senhor é Deus. O Senhor é justo sobre toda a terra. E o Senhor há de julgar todos os povos. E se nós não tivermos o livramento nessa vida, nós teremos uma vida eterna com Deus. Essa graça, essa felicidade é a que temos certeza. Não há nenhum lugar da Escritura que nos garanta que nós seremos felizes necessariamente aqui, de modo completo. Nossa alegria proposta está em Cristo, em outro caminho, em outra vida, na Jerusalém eterna, meus irmãos. Eu quero trazer 3 aplicações aqui, antes de nós encerrarmos. A primeira aplicação, o exemplo mais claro de como Deus está sobre o controle do mal é claramente a cruz de Cristo. Os homens se levantaram, como diz o texto de Atos 4, 26, com seus motivos e condenaram o Filho de Deus. Os homens fizeram isso por seus motivos torpes, sem saber que o próprio Deus, naquele momento, trazia a sua ira sobre o seu Filho, para salvar os seus. Louvado seja Deus, meus irmãos. Em meio a qualquer sofrimento da vida, não subtrai a Deus. Deus está presente. Aquele sofrimento não foge do controle de Deus. Ele não cria nem causa o mal, mas o mal é fruto de um mundo caído, de homens pecadores, mas ele detém o poder sobre tudo. O mal é um instrumento nas mãos do Senhor para purificar a nossa fé, para que amemos mais a Ele, menos essa vida. Uma segunda aplicação é que em Cristo nós temos, por excelência, o homem de dores. O homem que lamentou o abandono completo do seu Pai. Cristo foi completamente abandonado. Nós podemos nos abrir a Deus, portanto, sem medo, confiando em sua graça,
Só que ao contrário de Jesus, por causa do seu grande amor, nós nunca estaremos sozinhos. Minimamente nós teremos o Deus Todo-Poderoso ao nosso lado sempre. Um último ponto é que o julgamento trazido sobre Israel, os horrores que eu descrevi aqui, do cerco, do exílio, são apenas uma ilustração bem fraquinha, bem rala, do que será o juízo eterno sobre o pecado. É apenas um tipo muito fraco e incompleto daquilo que aguardam aqueles que morrem sem Cristo. O que nós podemos olhar então para isso? Nós podemos ver como Deus detesta o pecado. E ele não detesta o pecado de qualquer forma, ele detesta o pecado ao ponto que derramou a ira que cabia ao seu sobre o seu Filho para nos salvar. Cristo é também um retrato da ira de Deus. Deus não simplesmente salvou o que ele fez, mas ele sangrou seu próprio Filho. Ele pregou Cristo em uma cruz, rasgando suas costas e trazendo o inferno à cruz para que nós tenhamos vida e salvação. Meus irmãos, por isso nós temos que anunciar essa mensagem, porque é a única coisa que pode livrar as pessoas desse juízo eterno que eles merecem. Isso sim, todos que estão sem Cristo merecem. E se qualquer um em algum momento vive a vida sem buscar a Cristo, obedecendo ao que quer, achando que Deus vai simplesmente lhe perdoar, lembre-se que Cristo mesmo que disse que se amássemos verdadeiramente Ele, nós guardaríamos os seus mandamentos. Se você não ama Cristo, se sua vida é uma vida de vai e vem, você obedece ao que quer, o que cabe a você é juízo. O que você deve fazer então? Se voltar para Cristo, pois somente nele há consolo, sofredor por excelência, aquele que lamentou abandonado por todos, mas que agora é o único caminho, a verdade e a vida. Nele e somente nele há salvação, meus irmãos. Vamos orar?